Primeiro vieram os gritos dos animais, depois o silêncio absoluto das aldeias. No coração da floresta amazônica, onde cada sombra esconde um mistério e cada som pode ser um aviso, uma lenda tomou forma. Entre rastros no chão, carcaças de animais e noites sem um único ruído, surgiram relatos de uma criatura temida até pelos caçadores mais experientes. Hoje, vamos seguir os passos do chamado chupacabra amazônico e entender por que ele fez aldeias inteiras se calarem. Se essa história já fez a floresta ficar mais escura aí onde você está, continua comigo, porque o pior ainda não apareceu. À noite, a Amazônia se transforma em um organismo vivo. As árvores gigantes fecham o céu, deixando apenas frestas de lua, e o ar úmido carrega o cheiro forte de terra molhada e folhas em decomposição. O coro de insetos, aves e anfíbios cria uma música constante, um som que nunca para, a menos que algo o cale. Para quem vive aqui, é fácil perceber quando a floresta segura a respiração. É nesse instante que o coração dispara, porque até o vento parece se esconder. E quando o silêncio chega, ele não é vazio. Ele é pesado, como se algo ou alguém estivesse ali, apenas esperando para se mostrar. Os primeiros relatos vieram de uma pequena comunidade ribeirinha, onde certa manhã, os moradores encontraram galinheiros e currais em silêncio absoluto. As portas estavam intactas, não havia sinais de luta, mas os animais estavam mortos. Cada corpo apresentava pequenas perfurações no pescoço e o mais estranho, não havia uma gota de sangue no chão. Em poucos dias, histórias semelhantes começaram a surgir em outras aldeias próximas. Patos, porcos e cabras eram encontrados do mesmo jeito, sem sangue, sem barulho, sem pistas. Para quem vivia isolado no coração da floresta, não havia dúvida. Aquilo não era obra de onça, jacaré ou cobra. Era algo que caçava de um jeito diferente e deixava o medo como único vestígio. À medida que novos casos surgiam, o clima nas aldeias começou a mudar. As conversas ao entardecer ficaram mais curtas, o riso das crianças desapareceu das margens do rio e antes mesmo do sol se pôr, todas as portas já estavam trancadas. Famílias que antes viviam do lado de fora, entre fogueiras e redes, agora se reuniam em silêncio dentro de casa. As lamparinas eram apagadas cedo, como se a escuridão pudesse esconder os moradores de algo que espreitava lá fora. Até os caçadores mais corajosos deixaram de sair à noite. E na Amazônia, isso é um sinal claro de que a floresta não é mais confiável. O medo, aos poucos, deixou de ser apenas uma sensação e virou parte da rotina. Os primeiros a falar foram cautelosos, quase sussurrando, como se temessem que a própria criatura pudesse ouvir. Um pescador contou que, enquanto remava de volta para casa, viu algo se mover na margem. Rápido demais para ser humano, mas alto demais para ser um animal comum. Uma mulher, voltando da roça, disse ter visto 2 pontos vermelhos brilhando na mata, como olhos que refletiam a luz da lua, mas que permaneciam imóveis observando. Outro morador afirmou ter seguido uma sombra que saltava entre as árvores sem fazer barulho algum, até que ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido na escuridão. Os detalhes variavam, mas todos concordavam em uma coisa: havia algo novo na floresta, algo que estava caçando. Quando os caçadores mais experientes examinaram os corpos dos animais, encontraram algo que nunca tinham visto antes. As feridas eram sempre precisas. 2 ou 3 furos pequenos, profundos, feitos com força e perfeição cirúrgica. Não havia sinais de arranhões, dentes dilacerando carne ou marcas de luta no terreno. Mais estranho ainda era o estado dos corpos: pele fria, músculos rígidos e nenhum vestígio de sangue. Era como se a vida tivesse sido drenada de dentro para fora, deixando apenas uma carcaça intacta. Alguns disseram que o cheiro ao redor não era de morte comum, mas um odor metálico e amargo que grudava na garganta e fazia o estômago revirar. A cada novo ataque, a certeza crescia. Aquilo não era obra de nenhum predador conhecido. Os caçadores mais velhos
foram os primeiros a tentar explicar. Alguns diziam que poderia ser uma espécie rara de morcego gigante, capaz de sugar o sangue de animais grandes. Outros falavam de uma onça do mato com hábitos alterados, aprendendo a matar de forma silenciosa. Quando biólogos ouviram os relatos, tentaram enquadrar o caso na lógica científica. Talvez uma mutação, uma doença ou até um animal exótico que teria escapado de algum cativeiro clandestino. Mas nenhum desses especialistas conseguiu explicar as marcas perfeitas, a ausência total de sangue ou o fato de que a criatura nunca deixava pegadas claras. Entre as hipóteses e o medo, a conclusão era sempre a mesma. Algo desconhecido estava caçando e sabia como não ser encontrado. Foi numa noite abafada, quando o ar parecia pesado demais para respirar, que o pior ataque aconteceu. Ao amanhecer, os moradores encontraram o pasto transformado em um cenário de silêncio mórbido. Dezenas de animais entre galinhas, cabras e porcos estavam mortos, lado a lado, como se tivessem sido abatidos de forma coordenada. Nenhum deles apresentava sinais de luta. Os mesmos furos precisos no pescoço, a mesma ausência de sangue, a mesma frieza no corpo. O mais inquietante é que nenhum cachorro latiu, nenhum galo cantou, nenhum morador ouviu passos ou gritos. Apenas acordaram com a cena pronta. Para muitos, aquilo não foi um ataque por fome. Foi um recado. Depois do grande ataque, a aldeia decidiu que não seria pega de surpresa novamente. Homens se revezaram em vigias, armados com lanternas, facões e espingardas antigas. As fogueiras foram acesas em pontos estratégicos, tentando manter a escuridão afastada. Mas conforme a madrugada avançava, algo começou a incomodar. A floresta, normalmente ruidosa, ficou estranhamente silenciosa. O canto dos insetos parou, o coachar dos sapos sumiu e até o vento parecia ter se retirado. Cada estalo de galho fazia todos se virarem, mas nada se movia além das sombras. Quando o sol nasceu, nada havia acontecido. Ou, pelo menos, nada que os olhos humanos pudessem ver. O silêncio daquela noite foi mais assustador do que qualquer ataque. Era madrugada, quando um pescador decidiu voltar mais cedo para casa, remando devagar pelo igarapé. A neblina cobria a água como um manto, e o som dos remos era o único ruído na noite. Ao se aproximar de uma curva estreita, ele percebeu um movimento na margem. Algo baixo, ágil, mas com um porte maior que o de um homem. A criatura ergueu a cabeça e, por um instante, 2 olhos brilhantes refletiram a luz fraca da lua. O pescador sentiu um arrepio percorrer a espinha, como se fosse observado por algo que entendia exatamente o que ele estava fazendo ali. Antes que pudesse reagir, a sombra desapareceu na mata, sem quebrar um galho, sem deixar um som. Ele remou de volta sem olhar para trás, jurando que nunca mais sairia sozinho à noite. Na Amazônia, o som é constante. Insetos, aves, rãs e o farfalhar das folhas criam um fundo sonoro que nunca para, a não ser quando algo anormal está prestes a acontecer. Os moradores perceberam que, nas noites em que o tal predador se aproximava, a mata ficava muda de repente, como se todos os seres soubessem que precisavam se esconder. Esse silêncio não era apenas a ausência de ruído, era um peso, um aviso. Quem já sentiu, descreve como se o ar ficasse mais denso, difícil de respirar, e o corpo instintivamente entrasse em alerta. Era o som do medo espalhado pela própria floresta. Para muitos, esse era o verdadeiro sinal de que o chupacabra amazônico estava por perto. No início, as pessoas evitavam falar diretamente sobre a criatura. Usavam termos vagos como a coisa ou o bicho da mata, como se nomear fosse convidá-la para perto. Mas com o tempo e a repetição dos ataques, alguém arriscou a comparação. Era como o chupacabra das histórias estrangeiras, só que mais rápido, mais silencioso e adaptado à selva. A expressão chupacabra amazônico começou a circular, primeiro como um sussurro entre vizinhos, depois como um aviso em voz baixa para viajantes e caçadores. O nome grudou na imaginação coletiva, carregando consigo todo o medo e o mistério que a criatura inspirava. Dar um nome ao terror
foi o que transformou o medo em lenda. Determinados a acabar com o terror, grupos de homens se organizaram para caçar o chupacabra amazônico. Armados com espingardas, lanternas, potentes e cães farejadores, adentraram a mata seguindo pegadas pouco nítidas e rastros de sangue quase invisíveis. Mas a criatura parecia sempre estar um passo à frente. As trilhas desapareciam de repente, como se o rastro fosse apagado intencionalmente. Os cães, antes corajosos, paravam no meio do caminho, rosnando para o vazio e se recusando a seguir. Em uma das caçadas, os homens encontraram apenas silêncio e um círculo no chão onde a vegetação estava seca e queimada, sem explicação. Depois disso, muitos desistiram, afirmando que não se caça algo que não quer ser encontrado. Até hoje, há noites na Amazônia em que o silêncio cai de repente, pesado e absoluto. Nessas horas, alguns juram ouvir passos leves entre as árvores ou o som úmido de algo se movendo rente ao chão. Nunca é possível ver com clareza, apenas sentir que não se está sozinho. Moradores mais antigos dizem que o chupacabra amazônico nunca foi embora. Ele apenas observa, escolhendo quando e onde atacar novamente. Talvez nesse momento esteja caçando em outra aldeia. Ou talvez esteja mais perto do que você imagina. E se um dia a floresta ao seu redor ficar completamente muda, lembre-se, o silêncio pode ser o último aviso que você vai receber.